Nessa aula, nós iremos descrever o processo de extração por solvente e determinar a eficiência de transferência de soluto entre dois solventes immiscíveis. A lei de distribuição está especialmente relacionada com sistemas no qual uma substância, dissolvida em uma outra, pode ser extraída através do contato com uma terceira substância, ou seja, um solvente. Daí nós teremos uma extração por solvente. Para tentarmos entender essa situação de maneira mais clara, vamos observar o seguinte sistema. Aqui nós temos dois líquidos que foram misturados, e como pode ser observado, essa mistura é do tipo heterogênea, portanto nós não temos a formação de uma solução. Isso, claro, em função de, na fase inferior, nós temos aqui moléculas de água, que, como nós sabemos, apresentam interação do tipo dipolo-dipolo, e na fase superior nós temos um solvente orgânico do tipo apolar. Nesse caso aqui nós temos o pentano. Como as interações aqui são do tipo forças de dispersão, a situação mais favorável é que esses líquidos não se misturem. Bem, mas se nós imaginarmos que um terceiro componente pode ser adicionado nesse sistema, por exemplo, um soluto, o soluto, pode se dissolver em ambos os líquidos. Naturalmente, ele vai estar presente em maior quantidade em um dos líquidos. Assim, a lei de distribuição nos diz que um soluto se distribui entre dois solventes immiscíveis, de tal modo que a proporção de suas concentrações em soluções diluídas, nesses mesmos solventes, seja constante. Então, a situação seria a seguinte: aqui nós temos dois líquidos immiscíveis, e a esse sistema, se nós adicionarmos um soluto, no caso aqui representado por X, e se esse soluto puder ser dissolvido em ambas as substâncias, naturalmente com um estando dissolvido em maior quantidade, aqui no nosso exemplo, o soluto X está dissolvido em maior quantidade na substância B. A razão da concentração de X em A por X em B, ao contrário, vai ser uma constante. Assim, nós temos a representação da lei de distribuição através dessa equação. A concentração do soluto em A dividido pela concentração do soluto em B é igual a uma constante. Vamos ver uma situação prática onde nós podemos utilizar a extração por solvente e fazer uso da lei de distribuição. Nesse sistema, nós temos aqui uma fase inferior, constituída por tetacloreto de metano, e na fase superior nós temos a adição de água contendo uma pequena quantidade de iodo. O iodo dissolvido em água apresenta essa coloração castanha. Se nós promovermos a mistura dessas duas substâncias, desses dois solventes, claro, nós sabemos que os líquidos são immiscíveis, então nós podemos, por meio de agitação, promover essa mistura, mas naturalmente depois do repouso a tendência é que os líquidos voltem a se manter separados. O que nós vamos observar é isso aqui. O iodo presente na água tende a migrar para o tetracloreto de metano, uma vez que ele tem maior afinidade. Nem todo o iodo vai ser transferido, mas pela própria coloração aqui a gente pode deduzir que uma grande quantidade do iodo vai migrar. Bem, vamos ver matematicamente como é que esse processo se dá. Aqui nós temos um problema que nos diz o seguinte: uma amostra de 25 ml de uma solução aquosa contendo 2 mg de iodo é colocada em contato com 5 ml de tetracloreto de carbono. Nós já sabemos aqui que, após essa agitação e o consequente repouso, o iodo tenderá, na sua maior parte, a migrar da água para o tetracloreto de carbono. Aqui é dito ainda que a solubilidade do iodo no tetracloreto de carbono é 85 vezes maior do que a solubilidade em água. Então, basicamente, o problema nos pede para determinar a quantidade de iodo remanescente na camada aquosa. Vamos montar o problema. O que nós sabemos é, antes de mais nada, que a concentração de iodo no solvente orgânico sobre a concentração do iodo em água é igual a 85 vezes. Nós vamos partir desse sistema, ou seja, não tem iodo na fase orgânica, o iodo está retido aqui na fase aquosa. E sabemos que aqui são 25 ml e há inicialmente 2 mg de iodo. Quando nós promovermos a mistura, nós vamos ter essa migração e aí nós vamos poder representar o seguinte. Se a gente adicionar um elemento X aqui, como sendo a quantidade de iodo que vai estar presente na fase orgânica depois do processo, nós vamos montar essa equação, ou seja, a concentração de iodo na fase orgânica vai ser X miligramas pelo seu volume, que é 5 ml, e a concentração de
iodo na água vai ser os 2 miligramas iniciais menos a quantidade que migrar para a fase orgânica, claro, dividido pelo volume da água, que é 25 ml. A gente pode rearranjar essa equação para tornar o cálculo mais simples e vamos chegar ao seguinte resultado. 1,89 miligramas de iodo vai parar na fase orgânica. Como havia inicialmente 2 miligramas em água, e repare que o problema pede para a gente determinar a quantidade de iodo que sobra na água, se tinham 2 miligramas e saíram 1,89, a quantidade remanescente de iodo na água vai ser de 0,11 miligramas.